Eu estava sentado, olhando para a tela do computador, como qualquer outro dia comum. Só que aquele dia não era comum. Algo dentro de mim estava inquieto. Eu sentia que estava prestes a descobrir alguma coisa. Algo que não vinha de fora, mas de dentro. E foi nesse silêncio, entre um clique e outro, que a frase me atravessou como um raio. Você nunca mais será o mesmo depois disso. Não era só um pensamento bonito, era um alerta, uma promessa, uma ameaça talvez, mas acima de tudo era um ponto de virada. Sabe, a maioria das pessoas vive como se tivesse todo o tempo do mundo. Acordam, fazem o que tem que ser feito, reclamam, de tudo, esperam pelo fim de semana. E quando o fim de semana chega, elas dormem até tarde, se anestesiam com distrações e depois recomeçam o ciclo. De novo e de novo. Mas tem um momento, sempre tem, em que alguma coisa acontece. Pode ser um vídeo, uma conversa, um fracasso, uma perda. E aí tudo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Foi isso que me aconteceu. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Porque quando eu entendi o que vou te contar agora, eu realmente nunca mais fui o mesmo. A primeira vez que eu percebi que estava vivendo no automático foi assistindo uma palestra. Não era nada épico, nada cheio de efeitos especiais. Era um cara simples, falando com convicção sobre como ele tinha passado anos fazendo tudo o que os outros esperavam dele. Até perceber que ninguém estava vindo salvá-lo. E aí ele decidiu se salvar. Aquilo me acertou como um soco no estômago, porque eu também estava esperando ser salvo, esperando que o mundo percebesse o quanto eu estava tentando. Que alguém batesse na minha porta e dissesse: parabéns, você foi escolhido para viver a vida dos seus sonhos. Mas a verdade, ninguém vem, ninguém mesmo. Ou você levanta e muda o jogo, ou o jogo te engole. Então eu comecei a observar pessoas, hábitos, decisões. Eu comecei a ver que todos aqueles que admiramos, que parecem ter descoberto um segredo, têm uma coisa em comum. Em algum momento, eles tomaram uma decisão. Uma daquelas que muda tudo. Não uma decisão qualquer. Uma decisão que dói, que assusta, que tira o chão. Mas também uma decisão que constrói uma nova fundação. E foi aí que eu comecei a fazer perguntas diferentes. Em vez de me perguntar por que minha vida estava estagnada, comecei a perguntar o que eu estou deixando de fazer porque estou com medo. E foi nessa pergunta que eu encontrei minhas respostas mais dolorosas e mais libertadoras. Por exemplo, eu sempre quis criar conteúdo. Queria impactar pessoas, compartilhar ideias, transformar realidades. Mas o que eu fazia? Esperava. Esperava pelo momento certo, pela câmera certa, pelo roteiro perfeito. E no fundo, eu sabia. Era só medo. Medo do julgamento, medo do fracasso, medo de não ser bom o bastante. Então um dia decidi gravar, sem roteiro, sem cenário bonito, sem garantias. Gravei com o que eu tinha, do jeito que eu podia. E sabe o que aconteceu? Nada. Quase ninguém viu. Mas para mim foi tudo. Porque eu quebrei a corrente. Eu me movi. A transformação não começa quando você chega no topo. Ela começa quando você para de fugir. Quando você decide encarar as suas limitações e agir mesmo assim. E essa ação, mesmo pequena, mesmo imperfeita, muda tudo. Porque ela prova para você mesmo que você é capaz. Lembro que um amigo me ligou depois de assistir aquele primeiro vídeo. Ele disse: cara, nem sei explicar o porquê, mas aquilo me deu vontade de fazer algo que eu venho adiando há anos. E aí eu entendi. A gente não precisa ser perfeito. A gente só precisa ser honesto, verdadeiro, presente. E sabe o mais louco? Quando você começa a viver nesse modo, de presença, de coragem, de ação, as coisas ao redor mudam também. Você atrai novas pessoas. Você descobre caminhos que antes estavam invisíveis. Você se torna a pessoa que você estava esperando aparecer na sua vida. Mas aqui vai o aviso: não espere aplausos.
Não espere que o mundo te reconheça de imediato. A verdadeira mudança é silenciosa. Ela começa no escuro, longe das câmeras, longe dos likes. Ela começa quando ninguém está olhando. Quando você diz para si mesmo, chega de desculpas. E foi assim que eu mudei. Não de um dia para o outro, não por mágica, mas por decisão. Uma atrás da outra, algumas erradas, outras certas, mas todas feitas com intenção. E quando você vive com intenção, até os erros se tornam professores. Hoje, olhando para trás, eu vejo que tudo o que me impedia de crescer estava dentro de mim. A comparação, o medo, a procrastinação, a autossabotagem. Nenhum desses inimigos estava do lado de fora. Eles viviam aqui, bem no centro da minha mente. E o que derrotou todos eles não foi um milagre, foi a constância, foi a escolha diária de seguir mesmo com medo. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua sabe que precisa mudar, que já deu, que viver pela metade não é mais uma opção. Então deixa eu te dizer isso com toda a clareza. Você tem tudo o que precisa, não amanhã, agora. Não quando tudo estiver perfeito. Agora, você pode sair desse ciclo. Pode escrever um novo capítulo. Pode surpreender até a si mesmo. Mas isso começa com uma decisão, a de não aceitar mais uma vida morna, a de escolher o incômodo da transformação em vez da anestesia da rotina, a de correr riscos em vez de se esconder atrás da falsa segurança. Lembro de um dia em que tudo deu errado. Vídeo com poucas visualizações, comentários negativos, contas atrasadas. E eu pensei, talvez eu não tenha nascido para isso. Mas aí, naquele mesmo dia, uma mensagem chegou. Era de um garoto dizendo, seu vídeo me salvou hoje. Eu estava prestes a desistir de tudo, mas vi você falando e alguma coisa despertou em mim. Naquele momento, entendi que não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre quem precisa do que eu tenho, mesmo que seja imperfeito. E é por isso que eu continuo. Porque enquanto houver uma pessoa disposta a ouvir, a mudar, a agir, vale a pena. E você? Você vai continuar esperando? Ou vai decidir que hoje é o dia? Porque aqui está a verdade que ninguém te contou. A maioria das pessoas não muda porque está esperando um sinal. Mas o sinal não vem de fora. Ele vem de dentro. Ele aparece quando você para de duvidar, quando você decide que vai agir, mesmo sem ter todas as respostas. Esse é o segredo. Essa é a chave. Você nunca mais será o mesmo depois disso. Se você realmente quiser mudar, então respira fundo, sente isso e dá o primeiro passo, seja ele qual for. Grava aquele vídeo, faz aquela ligação, escreve aquela mensagem, pede ajuda, enfrenta o medo, mostra a sua cara, porque a vida de verdade, aquela que te faz acordar com o coração pulsando e os olhos brilhando, está do outro lado da sua zona de conforto e ela está te esperando. Só você pode decidir se vai encontrá-la. E quando você encontrar, vai olhar para trás e perceber, você nunca mais foi o mesmo depois disso. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, não deixe isso passar em branco. Agora é a hora de agir, de romper com os padrões antigos e dar o primeiro passo rumo à sua transformação. Inscreva-se no canal Mente de Sucesso. Ative o sininho e venha fazer parte de uma comunidade que acredita no poder da mente, da ação e da mudança real. Aqui, você não vai ouvir só palavras, vai encontrar inspiração com propósito, histórias que despertam e ideias que transformam. Porque a sua mente tem mais poder do que você imagina. E a jornada para o sucesso começa dentro de você. Mente de Sucesso. Porque a sua história ainda pode surpreender o mundo.